Após os anos 60 ficarem para trás, os Stones seguiram focando em suas novas faixas e na produção do último álbum da banda com a Decca, o ao vivo Get Your Ya-Ya's Out, que só seria lançado em 4 de setembro de 1970. Em 4 de fevereiro de 1970, durante uma reunião feita em nome dos Stones, é decidido que o único jeito de escapar das altas taxas no Reino Unido seria mudar para a França. De acordo com Jagger, ele nunca se importou com os impostos porque os empresários que passaram por sua vida até então disseram que cuidariam de tudo, para que anos mais tarde o vocalista descobrisse que ele devia uma fortuna. A situação ficaria ainda pior quando, no dia 19 daquele mesmo mês, a banda foi informada de que não tinha direitos sobre os masters de 1964 até 1969. A solução para ter direitos sobre o próprio material em estúdio a ser lançado era criar o seu próprio selo. Mas antes de deixarem a Decca, durante uma sessão no Olympic Sound Studios em março de 1970, Mick Jagger grava sozinho, guitarra e voz, a música chamada de Cocksucker Blues, também conhecida como Schoolboy Blues, que obviamente foi rejeitada pela Decca como último single dos Stones na gravadora. Só em 24 de abril de 1970, de volta ao Olympic Sound, com a produção de Jimmy Miller e com os engenheiros de som Glyn Johns, Andy Jones e Chris Kimsey, que a banda deu por encerradas as gravações de Brown Sugar e Dead Flowers. Durante as sessões, que foram até maio, os Stones gravaram a versão definitiva de I Got the Blues, com Billy Preston no órgão, Bob Keys no saxofone e Jim Price no trompete. Também foi gravada a versão do álbum para You Gotta Move. Dias antes de retornarem às gravações, em 7 de junho, Charlie Watts é fotografado para a capa do segundo álbum ao vivo dos Stones, o Get Your Ya-Ya's Out. Algumas imagens da sessão realizada por David Bailey aparecem no documentário Gimme Shelter. As sessões só retornariam em junho, com o primeiro take de Can't You Hear Me Knocking. Já no segundo take, após 2 minutos e 43 segundos de música, os Stones entram em um improviso que resultaria em um dos momentos mais mágicos da história do rock. Foi essa a versão que entrou para o Sticky Fingers, com o solo de saxofone de Bob Keys e o solo de guitarra de Mick Taylor. Durante este período de sessões, que foram de junho a julho de 1970, a banda também gravou takes de I'm Going Down, que só seria lançado no álbum Metamorphoses da ABKCO em 1975. Além de takes para All Down the Line, Shine a Light, Sweet Virginia e os covers de Stop Breaking Down de Robert Johnson e Shake Your Hips, escrita por Jimmy Moore. Todas essas músicas seriam novamente trabalhadas para o álbum Exile on Main Street, de 1972. Em 30 de agosto de 1970, os Stones davam início à sua primeira turnê europeia em 3 anos, em Malmö, na Suécia, onde tocaram no Baltiska Hallen. Foi a primeira excursão da banda com uma sessão de metais, Bob Keys e Jim Price. Turnê onde os Stones já tocavam Dead Flowers. Em outubro, a banda volta às sessões, desta vez na casa de Mick Jagger, em Newbury, com o estúdio móvel dos Stones. Durante o período que foi de 17 a 31 de outubro, os Stones fizeram o primeiro take de Silver Train, música que só seria lançada no Goat's Head Soup. Também foi gravada uma versão instrumental da música que se tornou Sweet Black Angel, faixa do futuro Exile on Main Street. Também foi nessas sessões que a banda fez os takes definitivos da belíssima Moonlight Mile, que recebeu o arranjo de cordas de Paul Buckmaster. Também foram finalizadas Sway, Bitch e Wild Horses, encerrando as sessões para o disco. A capa concebida por Andy Warhol mostra uma virilha masculina em jeans, que muitos fãs acreditavam ser de Mick Jagger. Mas quem esteve envolvido com a capa afirma que Warhol não fotografou Mick. O modelo Joe D'Alessandro afirma que é ele quem aparece na capa. Ele chegou a fazer filmes dirigidos por Andy antes e depois da capa do Sticky Fingers, se tornando um sex symbol para a comunidade gay na época. Quem comandou o design foi Craig Brown, que junto de seu time teve a ideia de enrolar o álbum em papel de cigarro, o rolling paper. Mas Mick estava interessado na ideia de Andy sobre colocar um zíper real na capa. Warhol enviou as fotos para Brown e a mágica começou. Após pessoas que trabalhavam no varejo reclamarem sobre o zíper causar danos ao LP, o design foi levemente modificado para que o dano fosse diminuído. Na Espanha, o regime de Franco censurou a capa. A solução veio pelas mãos de John Pesh e Phil Judd, uma capa que mostrava uma lata de dedos aberta. Sister Morphine não faz parte desta versão, sendo substituída por uma versão ao vivo do cover de Let It Rock, de Chuck Berry.
Em 1970, o escritório dos Stones entrou em contato com a Royal College of Art em Londres. A banda estava procurando alguém que pudesse criar um pôster para a turnê europeia. A Escola de Artes recomendou John Pesh, um estudante em seu último ano de mestrado em artes. Ele se encontrou com Mick Jagger para discutir ideias, mostrando um esboço para Mick uma semana depois, que foi recusado. Pesh pensou que aquele fosse o fim da linha, mas Mick disse: "Eu sei que você pode fazer melhor do que isso, John." Em outra reunião com Jagger, John mostrou um pôster com um Concorde Turbojet, que teve resposta positiva. Em um telegrama de Joe Bergman, em 29 de abril de 1970, é pedido que Pesh faça uma logo que possa ser usada em notas, na capa do programa do show e na capa de um livro para a imprensa. Em uma reunião com Mick Jagger, John foi orientado a fazer uma logo que funcionasse sozinha, como a logo da Shell. Sendo ainda mais específico, Jagger mostrou a John uma ilustração da divindade do hinduísmo, Kali, que Jagger pegou emprestada de uma loja perto de sua casa. De acordo com Pesh, Mick disse estar mais interessado na natureza indiana da arte, mas o que John notou imediatamente foram a língua e os lábios. Com a intenção de criar um símbolo de rebeldia, John fez o design que logo ficaria conhecido simplesmente como Tongue and Lips. Pesh recebeu 50 libras pelo trabalho, recebendo mais tarde um bônus de 200 libras. A logo apareceu pela primeira vez na contracapa do Sticky Fingers, mas a versão para os Estados Unidos mostrava língua e lábios diferentes, já que a arte foi modificada por Craig Brown, chefe do time responsável pelo design do álbum. De acordo com Brown, foi o presidente da Rolling Stones Records, Marshall Chess, quem deu a logo de Pesh para ele. Ainda, segundo o próprio artista, ele basicamente delineou os destaques. No fim, a versão de Craig acabaria se tornando a logo usada pelos Stones com maior frequência, mas a arte de Pesh não foi esquecida, também se tornando icônica, especialmente por ser a versão original do Tongue and Lips, também sendo usada pelos Stones em certas ocasiões. Só em 1976 que John passou a receber royalties pela logo, até que em 1982 vendeu os direitos para os Stones por 26 mil libras. Sem dúvida, a logo dos Stones é a mais icônica da cultura pop. Após saírem da Decca e se verem em uma situação onde precisavam sair do país, mesmo com a criação da Rolling Stones Records, os Stones davam a partida em uma das décadas mais movimentadas de sua carreira. Em 23 de abril de 1971, o Sticky Fingers é lançado. Na terceira parte, a primeira turnê de despedida dos Stones.